Olá! No estudo de hoje, vamos falar de uma base bíblica fantástica, que é a relação de você clamar com Deus e Deus responder o teu clamor. Fique com a gente. Olá, mais uma vez, estamos aqui para que nos próximos minutos, são 2 blocos de 11 minutos cada um, pare, preste atenção, vale a pena a meditação na palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês um dos versículos extraordinários da Bíblia. Uma das mensagens ou revelações proféticas que mais estimulam o homem, que mais despertam o homem na sua relação homem-Deus, Deus-homem. Ela está baseada no livro de Jeremias, capítulo 33, vamos ler ali o verso 3. Diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, vamos juntos meditar nessa palavra. Essa realmente é uma promessa que Deus tem para a restauração do homem. Aqui no livro de Jeremias, Deus usou o profeta Jeremias, enfim, para trazer essa mensagem. Mas o objetivo é falarmos deste posicionamento que traz uma expectativa enorme, que traz assim um anseio enorme para a alma do homem, para a mente do homem, que olha só o que diz aqui, clama a mim, ou seja, o Senhor Jesus disse isso para o seu povo, clame a mim, ou seja, inicie um processo de buscar em Deus a solução para aquilo que está afligindo a tua alma. Clame a mim e responder-te, ou seja, eu vou responder, e tem mais. Na minha resposta, diz o Senhor, eu vou mostrar para vocês coisas grandes, coisas grandiosas que estão para acontecer. Vou falar para vocês coisas que a tua mente ainda não entendeu e não compreendeu aquilo que Deus quer ou aquilo que Deus vai fazer por tua vida. Ele vai revelar aquilo que você não conhece. Então, imagine só. Primeiro, na nossa relação com Deus, quando clamarmos a Ele, nas nossas orações, nas nossas súplicas, quantos de nós, todos os dias, estamos pedindo a Deus alguma coisa? E se nós estamos pedindo a Deus alguma coisa, é lógico, é fato, que você tem fé suficiente para entender que Ele vai te responder. Então a primeira posição, a primeira definição que eu tenho importante nesse versículo é uma certeza que Deus pode responder a sua oração, a minha oração, a nossa oração. Daí o porquê temos na nossa igreja grupos de intercessão, temos na nossa igreja grupos de oração, temos na nossa igreja pedidos de oração, enfim, porque acreditamos que a oração feita com fé, com confiança, com certeza você sempre vai alcançar resposta. Mas nem sempre isso acontece, nem sempre isso é um fato. Quantas situações temos que perguntamos a Deus, que apresentamos a Deus, que oramos a Deus e não temos resposta? Quantas situações acontecem? Então, isso é o que eu quero nesse estudo, juntamente com você, é levar você a refletir juntamente comigo. O que é isso? Por que tem orações que são respondidas? Por que tem outras que não são respondidas? Por que não entendemos essa relação? Porque aqui tem um significado muito importante. Clamar. O que é o clamor?
clame a mim, ou seja, clamar a Deus. O clamor, queridos, é algo muito profundo. Clamar a Deus significa o seguinte, no sentido profundo, na minha relação com Deus, quando eu clamo a Deus, Deus que é onisciente, ou seja, Ele tem ciência de tudo, porque muitas vezes oramos a Deus, pedimos a Deus uma resposta para aquela situação, uma saída para determinada situação, mas Deus, naquela situação, está como uma das... Preste atenção agora, para você entender o que eu quero falar. Deus está como uma das alternativas para a solução daquele problema. Pode ser que no seu interior você desenvolveu, eu vou pedir a Deus, mas você pode estar dentro de si também depositando a sua confiança em alguma outra situação, em alguma outra pessoa, em algum outro recurso que não seja essencialmente a Deus. Daí o porquê, quando você começa a refletir dentro do seu interior o significado do clamor, o clamor é algo intenso e profundo, dizendo que somente a quem você clama é a única fonte de saída, única fonte de sustento, única fonte de suprimento. O clamor significa isso. Clamar a Deus é dizer, eu não tenho outra saída a não ser o Senhor. Eu não tenho outro recurso a não ser o Senhor. Isso significa o clamor aqui, no sentido mais profundo. Quando Deus, de fato, for a única fonte de socorro, quando Deus, de fato, for com exclusividade, Deus precisa ser exclusivo dentro do princípio de confiança. Se você ficar colocando parte da confiança em Deus, mas parte da confiança nas suas habilidades pessoais, por exemplo, nos seus recursos naturais, por exemplo, se você ficar colocando a confiança nestes meios, você não está dependendo exclusivamente de Deus. Como é que Deus vai anunciar coisas grandes, coisas maravilhosas que você ainda não sabe, se você ainda não confiou a Ele totalmente a sua vida, totalmente ou seja, não somente o lado externo, o lado automático, eu vou orar a Deus, eu vou falar com Deus, não. Clamar a Deus é algo muito mais profundo. Clamar a Deus é quando realmente não há outra alternativa. Você pode ter recursos naturais, você pode ter conhecimento natural, você pode ter os seus caminhos aqui, mas a tua confiança, a tua fé, a tua expectativa é que a essência é Deus. Nada vai acontecer se não for através de Deus. Nenhuma das coisas vão fluir se não for pela graça de Deus. Isso é a verdadeira essência do clamor. Então, eu quero meditar com você hoje aqui nessa palavra, porque ela é importante. Você já reparou que quando a gente está numa situação muito difícil, quando vem, sabe aquelas tempestades mesmo, aquelas tempestades que afligem a tua alma, e você já esgotou os seus recursos, você já esgotou os caminhos naturais, e você fica naquela situação dependente 100% de Deus. Aí você começa a orar, mas não era aquela oração evasiva ou superficial. Não, você começa a clamar para valer. Você fala, puxa, meus recursos todos se foram. E aí você começa a clamar, porque Deus passa a ser o seu único refúgio. Deus passa a ser a única solução. Você não tem mais a quem recorrer, só Deus. Você reparou que quando você vai com essa intensidade, as coisas começam a acontecer de fato na tua vida, milagres começam a surgir.
saídas começam a surgir de situações que você não imaginava que teria saída. Você já reparou nisso na tua vida? Quando tipo assim, você chegou no fundo do poço, e naquele fundo do poço você falou, não tem saída mesmo, não tem recurso mesmo. E quando você fez isso, Deus se revelou a você e você começou a ver milagres na tua vida. É isso que é o clamor. Isso é que Deus quer, que o tempo todo tenhamos com Ele, para que Ele possa se revelar, para que Ele possa mostrar alternativas. Às vezes ficamos em situações que você fala, poxa vida, Deus, eu orei tanto para tomar essa decisão, e agora aquela decisão que eu tomei quando eu orei, quanta dor de cabeça está me causando agora. Por quê? Provavelmente, você orou a Deus, mas você não clamou a Deus. Clamou a Deus, vou falar de novo, é um sentido profundo. Clamar a Deus é um sentido que exige um alto nível de concentração, de que Ele é exclusivo como fonte de sustento, que Ele é exclusivo, Ele é o único recurso que você conta. E quando você faz isso, realmente vem resposta de Deus, realmente vem revelações de Deus em relação ao teu futuro, realmente vem preciosidades passam a ser reveladas na tua vida. Fique comigo, porque nós vamos continuar meditando nessa palavra, porque hoje você vai compreender e você vai começar a clamar a Deus em todas as áreas da tua vida. Fique com a gente. Continuando a nossa reflexão e a nossa mensagem de hoje é baseada em Jeremias 33:3, um dos versículos extraordinários, mencionados por milhões e milhões de cristãos ao redor do mundo. Clama a mim, e responderei, e direi coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Maravilha isso! Já pensou? Todos os seus planos que você tem, que a vida do homem não é algo simples. As áreas do homem são muito grandes. Por exemplo, você tem os seus planos espirituais e você tem feito coisas espirituais. Talvez respondendo um chamado de Deus, servindo na igreja. Talvez atendendo a um chamado social mesmo, que Deus coloca no teu coração para apoiar órfãos, para apoiar viúvas, para apoiar, enfim, tantos desequilíbrios que existem na sociedade do mundo, e você ser um instrumento para ser usado para trazer esse equilíbrio, ajudar as pessoas. Você tem planos na sua vida profissional, na sua vida secular, na sua vida, na sua trajetória empresarial. Pode ser que você quer começar um empreendimento e você quer saber se é esse mesmo caminho, que decisão tomar, se é correto ou não. Talvez uma escolha profissional, talvez uma escolha de carreira. O fato é que você tem escolhas a fazer na tua vida espiritual, na tua vida profissional, na tua vida sentimental também. Você tem muitas escolhas que precisam ser feitas. Será que esta é a mulher que Deus preparou, tem para você ter o seu casamento, ou vice-versa? Esse é o homem, esse é o namorado certo, é a namorada certa, esse vai ser o marido correto, vai ser a esposa correta. O fato é que você tem planos na tua vida sentimental, na tua vida conjugal, também na formação e educação da tua família, dos teus filhos, como orientá-los, como tê-los perto, como não perdê-los para tantas ofertas que o mundo oferece, como agir de forma adequada. E quando você começa a analisar, e aí também tem a sua vida pessoal, a tua saúde física, o teu bem-estar, enfim, quando você começa a pensar no plano e na complexidade e na dimensão que é a vida do homem, que é o ser humano, não tem outro jeito a não ser usarmos a nossa confiança em Deus, compreendermos e entendermos que há um Deus que nos ama e que tem o melhor para nós.
Só que o grande desafio é termos esta intimidade que diz essa palavra, que diz assim: clame a mim e responderei. Deus. Então, quando você pedir algo para Deus, Deus tem o compromisso na sua palavra de responder aquilo que você está perguntando. Ele tem um compromisso. Mas para aquele que clama, e nós estamos pensando hoje o seguinte: por que é que às vezes oramos, ou pedimos, ou achamos que estamos clamando e resposta nenhuma vem? Se sai fazendo, e depois é só problema, só desgraça, só turbação, preocupação, desgaste. E aí, é aí que entra o momento de você parar, pelo menos alguns minutos, e prestar atenção na palavra de Deus, e saber com que intensidade. Clamor a Deus, é quando nós concentramos. Preste atenção para você não continuar repetindo o erro. E é muito difícil praticar o clamor a Deus. Muita gente ora, muita gente pede, mas não consegue ouvir a resposta, não consegue sensibilizar o que vai acontecer no futuro, porque Deus diz que Ele revela o que vai acontecer no futuro. Ele revela coisas insondáveis, coisas inimagináveis. Ele revela para o homem, mas eu preciso entender esse sentido profundo, de que Ele é, veja bem, no meu pensamento, no meu emocional, nas minhas vontades, há uma grande concentração. Olha, Deus usa pessoas, Deus usa meios, Deus usa meios naturais para acontecer, mas quem está usando é Deus. Então a minha confiança é em Deus. A minha confiança não pode ter no saldo bancário. A minha confiança não pode estar num grande contrato. A minha confiança não pode estar num grande cliente, num grande emprego, numa grande oportunidade terrena. A minha confiança, quando eu clamo a Deus, a minha essência sempre, a minha fonte sempre precisa ser Deus. O meu alicerce, a minha base tem que ser sempre Deus. Por isso que clamar exige um alto nível de concentração. Muitos o conseguem somente quando estão no fundo do poço, porque não há mais alternativas, não há mais, esgotaram todos os recursos. Aí sim a pessoa clama a Deus, se desmancha na presença de Deus, passa a ter um coração humilde na presença de Deus, e aí Deus começa a fazer milagre. Agora, é importante entrar num processo de total dependência de Deus. Depender de Deus, ou seja, realmente, em todos os projetos, planos, em todas as áreas da tua vida, você realmente depende de Deus? Você realmente depende de Deus? Ou você agradece a Deus, né? Porque é natural do homem agradecer a Deus. Aliás, no nosso hábito, no nosso dia a dia, nós temos: como é que está? Tudo bem, graças a Deus. A gente responde tudo automaticamente graças a Deus. Mas o fato é que só Deus, homem nenhum consegue, por isso que não podemos julgar uns aos outros, mas só Deus sabe que realmente você está dando graças a Ele. Só Deus sabe se realmente você está dando graças a Ele, ou se parte da graça é dele, mas parte da graça é você. Se você estiver trilhando esse caminho, acredite, você está trilhando algo que não é rocha. Quando vir a tempestade, cuidado, pode levar anos, pode levar tempo, mas pode ruir. Agora, se você realmente desenvolveu em você um nível de concentração e de confiança muito grande em Deus, muito grande, você realmente confia que o teu sucesso vem de Deus, você realmente confia que a tua família é de Deus, que os teus filhos são cuidados por Deus, que o teu lar é cuidado por Deus,
pode crer que você sempre vai estar tendo resposta de Deus e Deus sempre vai estar revelando-se a você coisas que você não sabe, coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Por isso, eu quero te desafiar hoje, juntamente comigo, clame dependendo só de Deus. Clamor significa: Ele é a minha única fonte, Ele é o meu único socorro, eu confio mesmo nele. E quando você assim o fizer, você passa a depender de Cristo. E aí, é algo muito gostoso, porque Ele começa a se revelar a você no seu dia a dia. Ele começa a falar com você no seu dia a dia. E aí você começa a desenvolver aquela comunhão que só o Espírito Santo de Deus pode proporcionar para o homem. Mas uma coisa é certa, é muito difícil. Eu baseio muito por minha vida. É muito difícil clamarmos a Deus em todas as áreas da nossa vida. Quer ver uma coisa? Quanto tempo você tem parado na presença de Deus? Eu estou falando parado. Não é, pastor, eu oro o dia inteiro. Pastor, fala com Deus o dia inteiro. Meu irmão, esse negócio de falar com Deus o dia inteiro, que só você fala e nunca ouve nada, como é que Deus responde? Tem pessoas que nem orar aprenderam ainda. Para orar, vou dar um exemplo, 15 minutos, só ele fala, não ouve nada. Aonde que está o teu tempo, aonde está o teu momento de parar na presença de Deus, meditar na presença dEle, crer e apresentar a Ele que a tua vida não está à deriva, crer e demonstrar na presença dEle que você confia nele, que o dia de hoje pertence a Ele, que você não vai se desesperar porque você sabe que Ele tem cuidado de você, que Ele tem assistido você. Então, quando você faz isso, você começa a experimentar realmente o sentido profundo de depender do Senhor. Isso é clamar a Deus. Ou seja, você clama e Ele responde. Você pede e Ele revela. Você suplica e Ele realmente traz para você conforto e refrigério. O objetivo dos nossos estudos é proporcionar a você que você tenha experiências com Deus no seu dia a dia, que você realmente possa experimentar a graça e a virtude e o amor de Deus em Cristo Jesus, aonde você está. Seja qual for o lugar que você vai desfrutar ou vivenciar hoje ou nos próximos dias, saiba, Deus está contigo e Ele quer o melhor para você. Eu vou orar para que o verdadeiro sentido do clamor possa fazer parte do teu dia a dia e todos os teus planos possam ser realizados em Cristo Jesus. Pai Celeste, mais uma vez, o Senhor nos concede esta oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, e o sentido do clamor é algo muito importante e que pouco percebido pelos cristãos ou pelos homens que tanto correm no seu dia a dia. Mas nesta hora, eu quero pedir, Senhor, revela-se aos Teus filhos, trazendo clareza, trazendo entendimento, para que eles possam crer que há um Deus que os ama. E se realmente eles clamarem ao Senhor, o Senhor vai responder a eles e o Senhor vai anunciar a eles coisas grandes e ocultas que eles ainda não sabem. Em Cristo Jesus eu oro sobre um novo tempo de Deus sobre a tua vida, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.